Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Kelly, deixa eu me apresentar primeiro, né? Meu nome é Kelly, eu sou psicóloga, sou analista de RH também. Trabalho nessa área há mais ou menos em 7 anos e tenho experiência nos subsistemas de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação de competências e pesquisa de clima organizacional. A gente hoje vai tratar nessa aula aqui sobre o tema Teorias de Manejo do Estresse. É um tema que vem sendo cobrado nos concursos aplicados a estudos de caso sobre estresse e burnout. Aqui nessa aula a gente vai conceituar o que é estresse e entender quais são as estratégias de manejo do estresse que são mais trazidas aí pelos autores do tema, tá bom? Vamos lá? Como eu falei, a primeira coisa que a gente precisa fazer é conceituar o que é estresse. E um dos primeiros teóricos que tratou sobre o tema foi o Heinzsell. Gente, esse nome é austríaco, eu espero muito que essa pronúncia esteja correta, mas se não tiver, tá tudo certo também. O Heinzsell, ele falou sobre a Síndrome Geral de Adaptação, SGA. Ele vai conceituar o estresse como uma forma de adaptar-se a novas circunstâncias ao qual está sendo submetido o organismo. Como ele é médico, ele traz um olhar mais fisiológico sobre essa adaptação ao estresse. E aí ele vai trazer três fases, tá? Fase de alarme, resistência e exaustão. A fase de alarme é caracterizada por manifestações agudas, isso aí do ponto de vista fisiológico, tá? A fase de resistência vai falar quando as manifestações agudas desaparecem. Então, uma primeira manifestação aguda pode ser de estresse de um determinado órgão, por exemplo. Pode ser uma aceleração cardíaca, uma manifestação aguda. Fase de resistência é quando essa manifestação desaparece, mas o estresse continua. E a fase de exaustão é quando há uma volta das reações da primeira fase, podendo haver o colapso de todo o organismo. Então, sendo submetido ao estresse frequentemente, a aceleração cardíaca, por exemplo, pode levar a um colapso de todo o organismo. Basicamente, esse foi o primeiro olhar que ele trouxe sobre o conceito de estresse. Tá? Aqui no Brasil, a gente tem uma autora que é bastante estudada, que é a Marilda Lippe. Ela é referência com relação aos estudos de estresse hoje, aqui no Brasil. E aí a definição dela é a seguinte: estresse é uma reação psicofisiológica orientada pela necessidade do organismo de se modificar frente a algo que ameaça a sua homeostase interna. É um pouco parecido com a definição do Selle, né? Só que o Selle ele vem antes, a Marilda atualiza esse conceito. E aí ela vai trazer 4 fases: fase de alarme, fase de resistência, quase exaustão e exaustão. Vamos conhecer cada uma delas? A fase de alarme é quando a pessoa se defronta com uma situação estressora. Pensa no encontro deixa eu pensar aqui em 2 animais, do leão e, gente, fiquei sem imaginação agora de bicho, de um koala, vamos pensar assim, um encontro de um animal bem grande, um animal pequenininho na escala lá florestal. Então, quando esse animal, por exemplo, se defronta com uma situação estressora, esse koala encontrou o leão. Imediatamente, o organismo vai se preparar para lutar ou fugir, gerando um estado de prontidão. E é caracterizado por taquicardia, alteração da pressão arterial, sudorese, boca seca, mãos e pés frios, mudanças de apetite, diarreia passageira, e dentre outros. Então, esse exemplo que a gente está usando aqui de 2 animais, por exemplo, o animal menor, ele vai ter uma reação de taquicardia, de luta ou fuga. Eu vou fingir que eu estou morto, eu vou sair correndo, ou eu vou partir para dentro e garantir minha vida. A fase de alarme é um pouco disso. É o primeiro momento que você se encontra com a situação estressora e você vai ter aí reações imediatas do teu organismo para te deixar alerta e pronto para reagir a essa situação da melhor forma possível. Tá? A segunda fase é a fase da resistência. Nessa fase, o organismo tenta restabelecer o equilíbrio interno, utilizando toda a energia adaptativa. E aí pode ser apresentado cansaço justificado, problemas com a memória, sensação de desgaste, irritabilidade. Esse estresse permaneceu por um tempo, você sai daquela fase inicial de alarme, mas
o agente estressor ele continua ali com você ainda. Então é um momento que o organismo tenta se restabelecer o seu equilíbrio, usando a energia, usando o que o organismo tem para tentar continuar existindo mesmo com esse agente estressor ali na sua cola, por exemplo. Então esses são alguns efeitos que podem acontecer nessa fase: cansaço, problemas com a memória, desgaste, irritabilidade, algumas alterações de humor. A terceira fase é a quase exaustão. É o início de um processo de adoecimento, é quando o agente estressor já está te exaurindo todas as forças. E aí existe o enfraquecimento do sistema imunológico, as defesas do organismo começam a diminuir, começam a ceder, e esse é o momento é o início do processo de adoecimento, que se caracteriza pela fase da exaustão. A fase da exaustão é o adoecimento real, é a fase mais patológica, porque é uma quebra total da resistência do organismo. Teu organismo vai parar de tentar equilibrar o agente estressor com o funcionamento normal. Não é possível mais, não há força, não há energia, não há mais como esse organismo continuar se adaptando ao agente estressor. E aí vai ser o que acontece, né? Gera uma exaustão psicológica em forma de depressão, exaustão física, doenças como úlcera, aumento da pressão arterial, problemas cardíacos, dermatológicos, sexuais, câncer. E no ápice de tudo, ainda pode levar o indivíduo à morte. Então, é a fase mais patológica mesmo, é a fase da exaustão. Tá? A Marilda Lippe vai trazer essas 4 fases aí pra gente: alarme, resistência, quase exaustão e exaustão. É importante a gente conhecer as principais características dessas 4 fases para uma prova de concurso. A fase de alarme é aquele momento inicial, é a primeira reação do teu organismo. A fase de resistência é a tentativa do teu organismo se reequilibrar perante a situação estressora. A quase exaustão é o início do adoecimento e a exaustão é o adoecimento total. Tá? É importante conhecer essas 4 fases. Ainda falando sobre conceituação de estresse, o Hanselli, que foi o primeiro cara que a gente falou, ele traz uma diferenciação entre eustresse e distresse. O eustresse vai ser caracterizado como o estresse que é benéfico e construtivo, que é o estresse que vai te ajudar no teu funcionamento do dia a dia, te mantém alerta, te mantém disposto e atento. E o distresse é o estresse que é prejudicial e nocivo. É aquele que já é muito persistente, que agride demais o organismo e ele não consegue mais se adaptar e se equilibrar. Tem uma frase que eu trouxe aqui que diz o seguinte: é importante a gente diferenciar os níveis de estresse, mas algum nível de estresse é sempre necessário. Porém, quando ultrapassa a capacidade de adaptação do sujeito, pode se tornar prejudicial ao funcionamento do organismo. É um pouco disso, assim, existe algumas fases, não vou dizer fase, nível. Existe um nível de estresse que ele é totalmente adaptativo e foi feito assim pelo nosso organismo para que a gente consiga funcionar. Não é à toa que os corticoides são hormônios nossos, né, que a gente tem aqui no nosso organismo, no nosso funcionamento natural. Mas quando ele excede a capacidade de adaptação do próprio sujeito, aí começa a ser prejudicial e nocivo à nossa saúde, tá? E a gente conceituou aqui o estresse e agora eu vou trazer efetivamente o tema da aula, que são as técnicas de manejo do estresse. A técnica mais usada, a mais frequente de ser utilizada, são as estratégias de enfrentamento, em inglês é chamado de coping, né? E as definições são as seguintes: como a gente pode ver aqui no slide, é o processo em que o indivíduo administra as demandas internas ou externas específicas, percebidas como estressantes, e as emoções que são geradas. E como são entendidas como um processo, essas estratégias de enfrentamento elas podem ser aprendidas, usadas e descartadas de acordo com a possibilidade de serem identificadas e reforçadas num dado momento da experiência do indivíduo. Então, técnicas de manejo do estresse, elas são totalmente experienciais. Elas variam muito de pessoa para pessoa, o que é útil para alguém pode não ser útil para outra pessoa, e varia muito da experiência do indivíduo com relação àquela técnica. Algumas são muito bem sucedidas, outras nem tanto, o indivíduo joga fora e aprende uma nova. E vai utilizando isso de uma forma, inicialmente até uma forma natural, a gente vai ver aqui alguns exemplos,
naturalmente a gente já tem algumas reações, já utiliza algumas estratégias. Em outros casos é necessária a intervenção do profissional psicólogo para ajudar até a orientar sobre novas estratégias, dependendo do nível de comprometimento aí do sujeito, tá? Vamos ver aqui uma diferenciação importante sobre as estratégias de enfrentamento ou coping. Essas estratégias de enfrentamento, basicamente, elas se definem em dois grandes blocos, que são estratégias de foco no problema e estratégias de foco na emoção. As estratégias de foco no problema vão buscar modificar a relação da pessoa com o meio externo, enfatizando o contato com o estressor. E existe uma objetividade do indivíduo diante do estresse. Então, a estratégia com foco no problema é como se fosse uma estratégia de enfrentamento mesmo. Ele não evita o agente estressor. O indivíduo que vai agir com essa estratégia de foco no problema, ele vai optar por olhar o problema de frente, esse agente estressor de frente, e tentar encontrar algum equilíbrio encarando esse problema. E as estratégias que têm foco na emoção enfatizam a resposta emocional ao estressor e visa reduzir a sensação desagradável ao estresse. Então, podemos dizer até que seria uma estratégia talvez de evitação, tá? Porque a gente visa reduzir aí a sensação desagradável desse estresse. Então, não é encarar esse problema, esse agente estressor de frente. É usar de outras estratégias, correr pelas beiradas, pelas margens, para tentar lidar e se reequilibrar no seu funcionamento normal. Tá? Uma diferença bem interessante é que no foco no problema, as estratégias de foco no problema, elas são mais utilizadas quando o fator estressor é passível de uma mudança ou superação. O indivíduo analisa, o meu agente estressor é possível de ser mudado, é possível de ser superado. Então fica mais fácil utilizar uma estratégia de foco no problema e encarar esse problema de frente. Mas, quando eu tenho um fator estressor com poucas possibilidades de mudança, em que não é possível mudar, aquelas coisas que acontecem que não é possível fazer nada, é mais frequente as pessoas utilizarem uma estratégia com foco na emoção, para pelo menos diminuir e reduzir a sensação desagradável que o estresse vai causar, tá? Vamos conhecer algumas estratégias bem práticas? A Marilda Lippe traz várias estratégias que a gente pode usar. E essas estratégias, elas acabam aparecendo, vez ou outra, em questões dentro de situações de estudos de caso. Então, é importante a gente conhecer, diferenciar um pouquinho, para ter repertório, para ter um cardápio de que tipos de estratégias podem acontecer, para conseguir identificar bem, né, nos estudos de caso que aparecem nas questões de concurso, tá? Vamos lá. Primeiro nível aqui são estratégias educativas. Alguns exemplos. Saber o que é o estresse. A terapia cognitiva vai chamar isso de psicoeducação, tá? Saber o que é o estresse, saber reconhecer os sintomas do estresse no corpo, na mente e nas relações interpessoais, identificar quais são as fontes externas do estresse e identificar os estressores internos. Isso são estratégias educativas, é uma forma da pessoa buscar conhecimento sobre o que ela está vivendo. E isso pode ser um conhecimento externo, que é buscar, por exemplo, estudar efeitos do estresse no corpo, por que meu coração acelera, ter um conhecimento mais teórico, ou até uma forma de autoconhecimento mesmo, saber o que está acontecendo comigo, como eu estou reagindo, se é a melhor estratégia, se não é, envolve um pouco de autoconhecimento, pode envolver um pouco de autoconhecimento também, tá? O segundo tópico são estratégias situacionais, que a gente vai usar ali na situação especificamente, que é tentar eliminar os estressores possíveis de serem eliminados, não ser sadomasoquista e ficar convivendo ali com o fator de estresse. Então, o que for possível de ser eliminado, uma estratégia que a gente já usa naturalmente é tentar eliminar os estressores possíveis, que sejam possíveis de serem eliminados, aceitar os estressores inevitáveis, não é tão fácil, mas é importante, e reinterpretar os estressores inevitáveis, vendo o lado positivo de cada estressor como essencial em sua vida. Aceitar que existem estressores que não vão poder passar por mudança, mas tentar ressignificar isso de uma forma mais adaptável
para si mesmo ou para o próprio indivíduo aqui. A gente falando de um contexto organizacional é orientar esse funcionário que ele possa reinterpretar essa situação negativa e tentar ver ainda assim o lado positivo disso de alguma forma, tá? O terceiro item são estratégias de enfrentamento de efeito duradouro. Quais são os itens que aparecem aqui? Aprender a reconhecer os seus próprios limites, aprender a respeitar os seus limites, tomar uma atitude ativa frente à vida, usar estratégias de enfrentamento do estresse, concentrando na busca de soluções e não nas emoções geradas pelos estressores, é sair do foco na emoção e partir para o foco no problema. Tá? O foco na emoção ele é uma resposta adaptativa útil, mas ela é uma resposta adaptativa útil temporariamente. Para uma resposta de efeito duradouro é necessário focar no problema, eliminar o agente estressor ou ressignificá-lo. Tá? Usar técnicas de resolução de problemas, assumir a responsabilidade pela sua vida, aprender a dizer não, utilizar o apoio de colegas no ambiente de trabalho e lembrar que nada ruim dura para sempre. São algumas estratégias aí de enfrentamento de efeito duradouro. E tem outra modalidade de estratégias que é apenas para atenuar os sintomas, que é rir, brincar, usar o senso de humor, tirar férias mentais, quer dizer, ela diz aí que é se desligar dos problemas por alguns minutos do dia, ter ali 5 minutos de reflexão, só para refletir, de reflexão, para respirar um pouquinho. Usar técnicas de relaxamento, utilizar alimentos anti-estresse. A Maria do Alipe diz que a alimentação também influencia no manejo do estresse. E praticar alguma atividade física. Colocar teu corpo em movimento, isso libera uma série de outros hormônios e vai te ajudando aí a passar pelo agente estressor com um melhor equilíbrio. Tá? Esses são alguns exemplos de estratégias que a gente encontra nas questões de concurso e que, vez ou outra, ele vai te dar. Vai pedir para você classificar, vai pedir para você dizer se é algo de efeito duradouro ou não, se é útil ou não. Dentro de um estudo de caso, qual a melhor estratégia poderia ser utilizada para a situação XY que ele está te apresentando. Então, aqui a gente tem meio que um repertório de diferentes, das mais diversas estratégias que podem ser utilizadas para a gente poder acionar dentro do que determinada questão aí pedir para a gente, tá? A partir de outras revisões bibliográficas, também existem ainda outras estratégias que eu trouxe aqui para a nossa aula, que estão dentro de evitamento. Eu não gosto muito dessa palavra não, acho que nem existe, acho que é evitação o nome, mas a revisão bibliográfica traz como evitamento, então botei aqui também. Confronto direto ou confronto indireto. Bebe bastante da fonte da Marilda Lippe, tá? Mas são outras estratégias que aparecem em outras revisões bibliográficas. Estratégias de evitamento. Adiar o confronto, tentar esquecer, minimizar o evento ou as situações estressoras, bloquear ou represar emoções e sentimentos, não colocar para fora, e adotar comportamentos de fases anteriores do desenvolvimento. Buscar não conseguir decidir sozinho, buscar um apoio demasiado, uma orientação de fora, são outras fases do nosso desenvolvimento. A gente regride um pouquinho, acaba agindo de uma forma um pouco mais infantil. Tá? São algumas estratégias de evitamento. O segundo item é confronto direto. Quais são as estratégias de confronto direto, de encarar mesmo ali com foco no problema, como a gente falou mais no início. Buscar informações sobre o assunto, falar sobre o que está acontecendo, buscar direcionamento por parte de autoridades e seguir as orientações determinadas. Aqui, autoridades, a gente está falando buscar orientações de outras pessoas, né, que possam efetivamente dar algum direcionamento sobre a questão sobre a situação estressora. Negociar alternativas possíveis, aceitar a situação ou o fato como inevitável e aceitar os acontecimentos, mas buscar os aspectos positivos da situação, que é o que a gente estava falando de tentar ressignificar, né, um pouquinho. E estratégias de confronto indireto, que são entregar-se a atividades filantrópicas e realizar atividades esportivas, que gera aí um alívio do grau de tensão,
tentar justificar, encontrar justificativas, descarregar em quem não tem nada a ver, culpar outras pessoas, culpar o universo, o cosmos e qualquer outra coisa, e atribuir a outros os seus pensamentos ou sentimentos. Por exemplo, uma pessoa vai fazer uma cirurgia, né? Uma cirurgia, enfim, fazer uma cirurgia já é uma situação de estresse. Então, ela tem muito medo da cirurgia, mas na hora de justificar isso, ela fala assim, não, a minha sobrinha ou a minha filha tem muito medo que eu morra nessa cirurgia. Pode ser uma estratégia de confronto indireto, ela está atribuindo um pensamento que é dela, designando a uma outra pessoa. São estratégias até às vezes muito naturais que a gente utiliza, mas principalmente no ambiente organizacional é importante conhecer essas estratégias para saber direcionar o colaborador para o que está sendo útil, mostrar para ele, né, o que está sendo útil e o que não, e ajudar ele a encontrar as alternativas mais saudáveis para ele. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A gente tem... Ah, tá. Me lembrei aqui. Tem mais um item que eu vou trazer aqui na aula, que eu vou trazer só uma pincelada sobre o assunto, que é sobre o burnout. Não dá para falar de estresse sem falar de burnout. Só que burnout é um tema muito maior, que eu não poderia trazer de uma forma completa aqui nessa aula, mas vale a pena, eu estou trazendo aqui pelo menos as principais características, porque não dá para falar de um sem falar de outro. E burnout também é um tema muito citado, né, nos concursos, com muita frequência. O burnout é uma síndrome, é chamada síndrome do esgotamento profissional. É diferente do estresse porque o cara já foi além da fase de exaustão. A fase de exaustão é uma fase patológica, é uma fase de adoecimento, e o burnout é acima disso. É um esgotamento muito maior. E eu trouxe aqui algumas características sobre o burnout. Vamos dar uma olhadinha aqui no slide? A primeira é a exaustão emocional, que é caracterizada por uma falta ou carência de energia, entusiasmo, sentimento de esgotamento de recursos. A pessoa fica totalmente exausta emocionalmente. É um cansaço que não é um cansaço físico, é um cansaço psicológico e emocional. Segunda característica, fugiu a palavra, a segunda característica é despersonalização, que se caracteriza por tratar clientes, colegas e organização como objetos. A pessoa fica indiferente, ela já sentiu tanta coisa, o estresse já gerou tanta coisa nessa pessoa que a estratégia, que para esse organismo dela continuar existindo, ele precisa ficar indiferente ao agente estressor. Então, nada mais importa muito e as pessoas, o seu trabalho, o cotidiano é meio que tratado como um objeto, de uma forma bem indiferente e neutra. Tá? E a terceira característica é a diminuição da realização pessoal no trabalho. Tendência, isso quer dizer, né? É uma tendência do trabalhador de se autoavaliar de uma forma negativa. As pessoas estão sempre infelizes consigo mesmos, insatisfeitas com seu desenvolvimento profissional. Então, ela já perde total autoconfiança nela mesma. Então, tudo que ela faz está ruim, ela não faz nada certo. E isso só retroalimenta todo esse ciclo de esgotamento, de cansaço emocional. Isso é um ciclo muito perigoso e muito crítico também. Existem muitos casos de afastamento por burnout, principalmente na área da educação. Na área organizacional também tem muito, mas hoje tem muito estudo sobre isso na área da educação. E, bom, como eu falei para vocês, assim, essas são as três principais características sobre o burnout, que é exaustão emocional, despersonalização e diminuição da realização pessoal. Burnout é um tema, como eu falei, muito maior, mas ele ia sair do foco dessa aula, mas eu acho muito importante a gente lembrar de burnout quando fala de estresse. A gente viu quais são as fases do estresse que os autores trazem: alarme, resistência, quase exaustão e exaustão. Vimos algumas estratégias de enfrentamento que é efetivamente o manejo do estresse, e estou trazendo aqui um parênteses, uma pincelada sobre o burnout, porque ele também vai acabar aparecendo aí nos estudos de caso relacionados ao estresse. Então, são temas que estão sempre juntinhos aí nas provas de concurso, tá? Agora a gente vai conhecer algumas questões, vou fazer um intervalo antes da gente partir para as questões sobre como é que esses assuntos são cobrados nas provas de concurso, tá bom? A gente já volta.